gente vai resolver mais uma questão da Petrobras Sesgran Rio. Então vamos lá. Equipamentos industriais para medição de grandezas, como temperatura, pressão, entre outras, comumente utilizam circuitos com amplificadores de instrumentação, conforme ilustrado na figura acima. Assumindo que os amplificadores operacionais nesse circuito sejam ideais, o valor da corrente I0 é... Bom, vamos lá. Eu gosto muito dessa questão pelo fato de que ela abrange mais de um conceito de amplificadores operacionais. Assim, pela quantidade de amplificadores, ela pode assustar um pouco. No entanto, ela é uma questão simples, trabalhosa, mas simples. Então vamos lá. Bom, aqui podemos já modificar esse circuito um pouco para ele ficar com um aspecto mais agradável. Bom, como que a gente pode fazer isso? Bem, esses dois amplificadores aqui, esses dois amplificadores operacionais, esse e esse, são o que a gente chama de seguidores de tensão. Bom, o que é um seguidor de tensão? Um seguidor de tensão nada mais é do que um amplificador configurado da forma que a tensão de entrada é igual sua tensão de saída. Funciona como um buffer de tensão. Horas. Mas qual que é o motivo? Se a tensão de entrada, no caso aqui 10 ou 10,01 volts, será igual a sua saída? Bom, isso é bom para fazer casamentos de impedância. Ou seja, geralmente um equipamento sensor, um transdutor, ele tem uma alta impedância de saída. Se ele tem uma alta impedância de saída e nosso amplificador tem uma baixa impedância de entrada, ou seja, vai ter um grande decaimento aí. Então esse circuito serve justamente para isso, fazer casamentos de um estágio que tem uma alta saída de impedância com um estágio que tem uma baixa impedância de entrada. Bom, no entanto, óbvio que para simplificar nosso circuito, podemos então retirar esse amplificador aqui e esse. Por quê? Porque aqui na sua saída vai ter a mesma entrada. Então a gente vai retirar esses dois amplificadores de forma que nosso circuito fique da seguinte forma. Bom, aqui então está nosso circuito. O que eu fiz? Eu retirei aqueles amplificadores para facilitar nossa vida, né? Então aqui a gente tem como se representando uma fonte aqui de 10 volts e outra aqui representando a fonte de 10,1 volts. Bom, como que a gente encontra essa corrente? Então aqui é mais fácil nós encontrarmos então a nossa tensão aqui na saída, vou chamar de V0, e depois encontrar a nossa corrente. Bom, mas vejam só, temos duas fontes. Quando isso ocorre, a gente usa o princípio da superposição de fontes. Ou seja, a gente curto-circuita uma das fontes e faz todo o procedimento, todos os cálculos para outra e depois troca o processo. Bom, primeiro passo a gente vai curto-circuitar a nossa fonte de 10,1 volts aqui. Então nosso circuito vai ficar da seguinte forma. Bom, vejam só, a gente curto-circuitou aqui a nossa fonte, certo? Então a gente vai achar aqui uma tensão, não é V0, vai ser uma componente dela, vamos chamar de V01, certo? Então primeiro a gente vai achar esse V01, que é o quê? Que é parte da tensão VO0, que é devido à nossa fonte de 10 volts. Bom, aqui existe o curto-circuito virtual, né? Aqui entre os terminais positivo e negativo. Ora, esses resistores aqui aterrados não interferem em nada. Por quê? Porque não existe passagem de corrente. Logo, aqui tem uma tensão de 0 volt. Pelo conceito de curto-circuito virtual, aqui também. Logo, fica fácil de encontrarmos, né, a nossa tensão VO0.
Então, fazendo aqui o processo simples, VO0 menos 0, VO01 menos a nossa tensão aqui no terminal negativo sobre 20K vai ser igual a 0, né, menos a tensão da nossa fonte, que é 10 volts. 10,0 sobre 10K. Bom, 20K com 10K podemos simplificar por 2, certo? Logo, VO01 é igual a menos 20 volts. Bom, agora a gente vai fazer a outra parte, ou seja, curto-circuitar a fonte de 10 volts e fazer o processo para a fonte de 10,1 volts. Bom, tá aqui então. Agora, nessa parte, nós vamos encontrar o que? A tensão aqui na saída devido à nossa fonte de 10,01 volt. Bom, então aqui a gente vai ter uma tensão de saída que é dada por VO2, certo? Então, primeiramente a gente vai encontrar a tensão aqui no nosso ponto, nesse ponto aqui, nosso curto-circuito virtual. Vamos chamar ele de Vx. Ora, então aqui, Vx é dado por quem? Essa resistência, que é 20K, dividida pela soma das resistências, que é 20K mais 10K, ou seja, aqui existe um... Nesse ponto aqui, eu estou simplesmente fazendo os cálculos de um divisor de tensão. Então, tem 20K mais 10K, vezes a nossa fonte, que é 10,01 volts. Isso aqui, simplificando, vai dar 2 sobre 3. Então, Vx é igual a 2 sobre 3 vezes 10,1. Bom, então agora nós podemos encontrar VO2. Temos VO2 menos Vx sobre 20K. Estou fazendo agora essa malha VO2 saindo. Vai ser igual a Vx menos 0 sobre 10K. 20K com 10K simplificando, dá simplesmente 2. Então temos que VO2 menos Vx é igual a 2 multiplicando, 2Vx. Logo, VO2 é igual a 3Vx. Ora, só que Vx é 2 terços, vai ser igual a 3 vezes 2 sobre 3 vezes 10,01. Então, simplifico 3 com 3. Eu tenho aqui VO2 é igual a 20,02 volts. Pronto, já encontramos todo o principal da nossa questão. Podemos voltar então agora lá à nossa figura. Bom, quem é VO0? É V01 mais VO2. Ora, quanto é VO01? É menos 20 volts. Quem é VO02? Mais 20,02. Então temos que VO2 é igual a 0,02 volts, ou seja, 20 milivolt. Ora, só que nós queremos o quê? IO0. Então temos aqui que IO0 é igual a VO0 sobre quem? Sobre nossa resistência de saída, nossa carga, que é 20K. Portanto, temos que 20 milivolt sobre
20 kilo ohms é igual a 1 microampere. É o item C. Espero ter ajudado e até um próximo vídeo.